Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, brasileiros que estão aí nos Estados Unidos, brasileiros que estão aqui no Brasil e por todo mundo. Eu, Cláudia Carmo, estou aqui mais uma vez com vocês no BT Online e hoje eu vou bater um papo, gente, que vai interessar muito, não só as mulheres, lógico, mais as mulheres, né, do que os homens, mas os homens também. A gente vai falar sobre cirurgia plástica, procedimentos novos que estão acontecendo, que estão aí, inovações nesse meio, né, da cirurgia plástica, nesse universo que a gente sabe que as mulheres adoram, que os homens também adoram e que estão se tornando mais adeptos cada dia mais. Hoje eu vou conversar com um grande cirurgião plástico aqui de São Paulo, que é o Dr. Nívio Moreira. Boa noite, Dr. Nívio. Boa noite. Dr. Nívio Moreira, gente, como eu disse para vocês, seja bem-vindo aqui no BT Online. Obrigado. A comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, eles com certeza vão adorar esse nosso bate-papo hoje, principalmente as mulheres, como eu disse, que é um assunto que todo mundo gosta, né, de saber, principalmente as mulheres, né? Cirurgia plástica, procedimentos estéticos, harmonização facial. A gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com o Dr. Nívio, que vai falar, gente, das novidades que tem em toda essa área aí de cirurgia plástica, enfim, pra gente hoje. Boa noite mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite de participar aqui do BT Online, e eu tenho certeza que nosso bate-papo hoje vai ser show de bola. Dr. Nívio, você é membro, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é isso? Isso. Fala um pouquinho de você pra gente, para as pessoas te conhecerem. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Tem muitos pacientes de toda a parte do país também, muitos dos Estados Unidos, também da região da Europa. Então, eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tendo atuado principalmente na parte de desenho corporal, né? Da parte do contorno corporal e face, buscando realmente trazer aquela parte da harmonia do paciente de uma maneira que seja natural, nada que seja forçado, mas que traga a beleza interior do cotidiano, né? Ou seja, que a gente faça uma cirurgia para o paciente se sentir bem e não sair artificial, que muitas vezes pode acontecer. Sim, e é uma coisa que a gente se preocupa bastante, né? Porque a gente sabe que muitos procedimentos, às vezes a gente vê, eu vejo aí algumas pessoas, algumas mulheres principalmente com os rostos iguais, enfim, aquela coisa, e quando eu vou procurar, de repente, se eu for procurar isso, eu tenho certeza que muitas mulheres também pensam iguais a mim, assim, igual eu penso, elas querem algo que seja natural, que não transforme o rosto delas, né? Tipo, fica aquela coisa diferente do que já é. O puffing face, que o pessoal fala. Qual o nome? Puffing face, fica aquela parte de parece pillow, né? O pessoal, o que acontece muitas vezes? Nós temos na estrutura do rosto, pelo envelhecimento, você vai tendo algumas modificações que são naturais. Todo mundo vai passar por isso. Então o envelhecimento ele vai trazendo algumas alterações na estrutura, onde você vai perdendo ligamento, o colágeno vai diminuindo, vai tendo mais reabsorção óssea, você perde a gordura e a pele perde colágeno. Isso tudo são transformações que nós sabemos que se não forem combatidas e tratadas, elas vão deixar com aquele aspecto envelhecido. Rugas, a questão a gente vê que a face ela não é mais triangular, começa a formar aqueles jaws também. E isso a gente tem que trabalhar de uma maneira hoje multifatorial, não apenas colocando, por exemplo, muitas vezes o pessoal na década de 60, 70, quanto mais esticado era e ficava aquelas faces sindrômicas, né, que a gente falava, né, que ficava a boca puxada quando se fazia uma ritidoplastia ou um facelift. Que é aquele que corta, que faz né? O corte. E hoje nós temos, antes de chegar nisso, muitas alternativas para chegar a um resultado mais natural. Por exemplo, nós podemos fazer o Botox, nós conseguimos fazer, que é a toxina botulínica, nós conseguimos colocar ácido hialurônico, nós conseguimos fazer, por exemplo, preenchimentos que são tanto com gordura, com hidroxapatita e com substâncias que estão surgindo que vão deixar com que o rosto fique mais natural, mais hidratado, colágeno mais aparente, evitando aquele perfil que é o que nós não queremos, que é um rosto envelhecido, mas, por exemplo, com essa parte muito alta ou um lábio exagerado, entendeu? Que não faz aquele bem envelhecer. O que a gente quer? Que as pessoas olhem e não saibam a idade, que se sintam bem, que se olhem assim, nossa, mas como você está bem? Ninguém quer voltar a ter os 18 anos, a gente gostaria, né?
Mas, na verdade, o que a gente quer ter é que se faça uma situação de saúde, Sim. saudável e feliz, né? Esse é o nosso objetivo. Sim, com certeza. E o que mais te procuram hoje na clínica para fazer? Quais os procedimentos Hoje nós temos, que mais são procurados? Assim? na parte estética, principalmente a questão da toxina botulínica, do preenchimento. Hoje nós temos o Body Tight com o Morpheus, que são equipamentos modernos. Nada E esse é bem interessante. Eu quero que você fale um pouquinho mais dele depois, gente, porque esse é sensacional. Sim. Nada é milagroso, eu sempre gosto de citar. Até nem só cirurgia plástica é milagrosa, mas a gente tem que saber que eles ajudam muito na questão de você ter resultados que antigamente você não conseguia. Entendeu? Então você pode usar cremes caríssimos, mas uma aplicação de toxina botulínica você já vai ver a diferença. Sensacional. Essa que é o nosso ponto. E na parte corporal nós fazemos a mama, né? E também fazemos muita cirurgia também, né? Como uma lipoaspiração, que é lipo de high definition, que é lipo de HD. Isso a gente tem usado de rotina, por exemplo, assim, deixar com que você faça... Explica um pouquinho mais como que é essa lipo, porque eu acho que as pessoas não conhecem. O que é lipo HD? A lipo HD é uma evolução da lipo tradicional. Antigamente, a lipoaspiração você fazia para retirar gordura. Então, o objetivo fundamental dela era você retirar o máximo que podia de gordura das costas e na frente. Com o passar do tempo, você começou a aproveitar aquela gordura e fazer o quê? Enxertos no glúteo. Hoje nós podemos aproveitar a gordura e fazer enxertos em outros lugares, não só no glúteo, por exemplo, na parte de mama, quando é necessário. Então a Lipo HD, hoje você planeja fazer com que se molde justamente com aquelas entradas e reentrâncias da musculatura do corpo, fazendo com que fique muito mais natural e bela, porque ela vai fazer com que fique mais próximo à realidade do corpo. Não é aquela barriga apenas reta, mas a barriga com aquelas reentrâncias que você tem naturalmente. Nós não queremos também, que também antigamente existia, de deixar aquele parte artificial, né? Deixava aqueles gomos artificiais. Sim. Não, nós queremos hoje que os gomos eles fiquem o mais parecidos com a anatomia natural, como se o paciente estivesse indo para a academia. E aí vai depender do grau de definição que você quer, conforme também tem o paciente mais definido, com mais gomos aparecendo, ou menos, de uma maneira mais suave. Mas você consegue poder fazer com ela, assim, coisa que antigamente você não tinha como fazer, que era chegar num resultado hoje que demonstre ao paciente que ele está, então, de uma maneira mais saudável também. Porque você não quer apenas aproveitar ali, você quer também fazer aquela parte usando a gordura, deixando no glúteo, por exemplo, moldando, Sim. de uma maneira com que ele também se sinta estimulado a continuar buscando e manter aquele resultado, através de dieta, exercício e de atividades saudáveis no dia a dia. E é interessante que essa própria gordura, ela vai se trabalhar no músculo, né? Porque assim, não tem um risco de repente, colocar a gordura no glúteo, por exemplo, e ele absorver a gordura? É que assim, quando nós pensamos em gordura, a gente não pensa em gordura como uma gordura pura, é célula gordurosa. Eu quero fazer como se fosse um autotransplante da célula gordurosa. Significa que eu vou tirar aquela célula que está sobrando aqui na frente e botar um lugar onde ela não está sobrando, no bumbum. E aí dessa maneira o que acontece? No glúteo, ele vai ter uma perda, porque aquela célula não vai conseguir sobreviver aos 100%. Que é em média até 30% nas técnicas mais modernas. O resto que ficou ali, ela se mantém. Se o paciente engordar, ela vai aumentar. Se o paciente emagrecer, ela vai emagrecer. Mas uma das dúvidas é se emagreceria, por exemplo, só o bumbum. Não, não acontece isso. Você vai perder gordura no corpo inteiro. Ah, entendi. É um processo mais natural, então, né? É mais natural. Mais flexível de acordo com o corpo da pessoa, Isso. né? Que interessante. E, doutor Nívio, uma curiosidade. A gente sabe, alguns médicos, enfim, hoje em dia, dizem que, eu acho que, não sei, talvez são métodos diferentes que eles trabalham, mas eles falam problema de flacidez. Às vezes você quer tirar um pouquinho da barriga, aí o médico fala, não, aí você vai ter que fazer uma abdominoplastia, né? Isso. Porque senão a sua barriga vai ficar muito flácida. O que você tem a dizer hoje sobre isso? Tem algum método novo que de repente não fique essa flacidez e a pessoa não precise fazer, no caso, essa abdominoplastia? Sim. Por que é importante fazer uma avaliação ou uma teleconsulta, mas você vê com o cirurgião plástico? Porque assim, o que vai nos definir entre fazer apenas uma lipo ou abdominoplastia? O que tem de excesso de pele. Quando o paciente não tem nada de excesso de pele, só a lipo já vai resolver. E quando o paciente tem aquela pele que ela dobra, que é muita, não adianta, não tem nem outro método, tem que fazer a abdominoplastia ou dermolipectomia.
O que nós sabemos é que a grande maioria dos pacientes está no meio termo. Muitas vezes, ou teve um filho, ou teve uma oscilação de peso, tem um pouquinho de pele sobrando, que não é demais, e fica naquela discussão se pode ou não só fazer a lipo. Antigamente não adiantava, nós tínhamos que escolher entre esses dois planos, ou só a lipo ou só o abdômen. No entanto, quando você vê que há uma diferença que você pode fazer de uma forma trabalhada, ou seja, fazer um procedimento além da lipo, que vai dar uma retração de pele, que não vai ser o 100%, nós já dizemos isso, como falei, não é mágico, mas que vai ajudar demais a reduzir aquela pele que ficava sobrando, você pode utilizar dele. E isso surgiu o Body Tight, como surgiram outras técnicas. Mas hoje o Body Tight, que é em mold, nós sabemos que ele tem tanto a parte do Body Tight quanto o Morpheus, são elementos para você fazer com que o colágeno retraia. E lógico, a níveis variados, mas que você consegue muitas vezes prevenir a necessidade de fazer uma abdominoplastia naquele paciente que tem uma pele sobrando, mas que não é uma grande concentração de pele, que nós sabemos que hoje é a maioria das mulheres. Sim, sim. E como que ele age, Ele é o quê? É um equipamento? Ele é um Como que é feito? equipamento. Ele é usado, você usa ele a hora que está fazendo a cirurgia plástica, ele é usado depois? Sim, você vai utilizar ele no procedimento, também pode ser feito depois. Ele vai fazer uma radiofrequência, uma parte interna. O que significa isso? Ele vai aquecer o colágeno numa temperatura para que faça uma retração nessa parte, estimulando também com que aquela gordura também seja o quê? Absorvida. Então ele vai moldar, além da própria gordura, também estimular o colágeno por esse aumento de temperatura controlado. Por isso que, lógico, um profissional capacitado vai conseguir manter ele de uma maneira que evite, né, retrações demais, mas fazendo com que a pele dê uma retração. Sim. O Morpheus, ele é externo, é como se fosse um microagulhamento, que a gente vai fazer depois, né, também, mas de uma maneira que você vai fazer com que também estimule a produção de colágeno na derme profunda. Isso dando mais tenacidade, aumentando também aquele vigor da pele, né, e a jovialidade. Lógico, como eu falei, são tratamentos que a gente tem que avaliar para cada paciente, Sim. mas que os resultados que eu tenho visto são muito encorajadores e muito bons. E esse, por exemplo, o Body Tight é esse Isso. o nome. Ele pode ser usado só no procedimento da lipo ou ele pode ser usado, por exemplo, em outras partes do corpo? O body... Que tem flacidez. Sim, o Body Tight hoje basicamente é usado em todo o corpo. Ah, é? Tem pacientes que gostam de fazer ele na parte, né, do mento, né, que é a papada que a gente faz para poder fazer uma retração de pele. Pode ser feito no rosto para também ter uma retração. Pode ser feito no braço, nas coxas, inclusive no joelho, que é um lugar que a gente não podia lipar, né, por uma questão de segurança. Então muitas vezes aquela pode ser feito também. Então a gente sabe que ele é muito mais dinâmico. E o Morpheus, além de tudo isso também, ele é externo, você pode usar associado ou para áreas também que você quer fazer para melhorar a tenacidade. Então também você pode fazer em face. Gente, eu vou fazer isso. Vou fazer Eles pra mostrar para vocês. São equipamentos que são muito versáteis. E esses equipamentos são todos novos, né? São novos, mas tem reconhecimento da FDA americano, da Anvisa brasileira, e lógico, fazendo com profissionais capacitados, tudo sempre tem aquela questão de ter a margem da sua segurança, né? Sim, para evitar complicações, que, claro, o plástico vai estar trabalhando para que tenha a maior segurança possível. No caso desse equipamento, o Body Tight, o que de repente, quais o que diz quem não pode usar ele? Quem não pode fazer? Nós temos que fazer avaliações assim. Devem Pacientes que ter têm algum grau de infecção de pele, uma infecção ativa, um grau de imunossupressão, pacientes que têm, às vezes, alguma alteração também da constituição de pele, com alguma lesão. Tudo isso nós vemos na consulta. Por quê? Porque a segurança é o primeiro lugar. Mas a gente sabe que hoje, fazendo de uma maneira organizada, tranquila e planejada, as intercorrências são menores. O que pode ser intercorrência? Pode ter uma descamação, uma vermelhidão, que é temporária. Sim. Às vezes até pode, dependendo do paciente, se tomou muito sol, pode dar uma descascada daquela hipocromia temporária, né? Que é ficar mais clarinho um pouco, mas também que retorna depois. Em alguns casos também pode acontecer de dar um pouco de retração de pele exagerada, né? Que a gente fala que pode dar uma contratura, ou seja, aquela fibrose que também nós tratamos para ter essa resolução. Que bacana, gente. Olha, novidades aí. Então você que está aí, você que está aí nos Estados Unidos, vem para o Brasil, doutor Nível, hein? Quer fazer algum procedimento estético?
Dr. Nível, que ele é sensacional. Gente, eu conheço várias pessoas. Inclusive, Dr. Nível, você já fez cirurgias em várias famosas, né? Mara Maravilha, Ellen Roche, quem mais? A Bombom, que eu sei que ela encontrei com a Bombom no SBT, ela me falou super bem de você. Gente, Obrigado. então, olha, querendo fazer algum procedimento estético, vem procurar o Dr. Nível, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas então, continuando. Mas falando assim, da questão que acho que é importante, os cirurgiões plásticos brasileiros, né? A gente sabe que hoje tem uma formação excelente. Por isso que a gente tem pacientes que são do mundo todo. Porque a diferença... Você tem pacientes de fora que você atende? Sim. Nós temos muitos pacientes americanos, brasileiros que moram também fora do país, da Austrália, Estados Unidos, como eu falei, da Espanha, Portugal, até da China já tivemos pacientes que vieram para cá. Mas assim, a gente vê que a formação é uma formação voltada para a estética. Então, a parte de lipo, prótese, mastopexia. O que é mastopexia? É quando você tem que tirar a pele da mama para botar ela para cima. Nós vemos que isso realmente... Gente, eu não sabia que existia isso. Tem, e os cirurgiões plásticos brasileiros são diferenciados. Você não precisa colocar prótese, é só pode dar ser um com ou sem prótese. Ah, é? Isso. E nós temos utilizado muito... A mulher que não quer, por exemplo, colocar uma prótese, que ela só quer dar uma levantadinha. Então tem como fazer isso sem colocar uma prótese. Tem. E os cortes ainda são aqueles imensos? Não, hoje nós fazemos... Tipo, uma âncora. Hoje nós fazemos com a cicatriz reduzida também. Depende de cada paciente. Claro que uma mama muito grande, né? Não adianta, a gente tem que fazer um corte maior. Mas em média as mamas têm uma cicatriz hoje menores do que tinha anteriormente. Isso. Outra coisa que eu vi até no seu Instagram. Gente, olha, sigam o Dr. Nível no Instagram, porque lá tem várias informações bacanas. Ele traz várias novidades, explica tudinho. Então fala qual é o seu Insta, que vai estar aqui, ó. É Dr. Nível Moreira, pode seguir. Nós temos dicas e também temos o direct. Qualquer dúvida, pode ir por lá. Olha aí, gente. Dr. Nível Moreira. Então anotem, vai estar aqui, ó, para vocês anotarem, tá? E já comecem a seguir o Dr. Nível. Vai lá, faz perguntas, tirem as suas dúvidas, esclareçam. E olha, gente, a mulherada tem que ser bonita mesmo. Porque a gente sabe, a gente tem medo, né? Eu, por exemplo, sou meio medrosa, mas eu vou perder esse medo, né? De repente, fazer algum procedimento estético. E quando eu fizer, eu vou fazer com o Dr. Nível e vou não sei se eu vou mostrar, mas eu vou mostrar um pouquinho e vou falar pra vocês como é que foi, tá? A gente sabe que as pessoas têm algum receio de fazer medo, de cirurgia não, da anestesia, se é geral, se é isso, que é aquilo. Quais são os maiores medos hoje que as mulheres têm de fazer uma cirurgia plástica, algum procedimento estético? É como qualquer procedimento médico que a gente vai fazer uma cirurgia, nós sempre ficamos com medo de acontecer alguma coisa com a gente, né? Porque muitas vezes o medo é do desconhecido. Quem nunca fez nada acha que vai morrer. A gente sabe, vamos ser sinceros, esse que é o maior medo que as pessoas têm. Só que se você pensar, fizer com um profissional qualificado, num lugar qualificado, com uma equipe preparada e materiais adequados, a chance de acontecer isso é muito, muito rara. Hoje eu posso ter certeza que se a gente pega e vê o paciente antes, faz os exames, a chance de dar uma intercorrência ela é baixíssima. Nunca pode dizer que é zero. Sim. Mas se der qualquer coisa, tem UTI, tem uma equipe preparada para prestar o atendimento necessário para o paciente ficar bem. Mas é lógico, a gente tem que separar o que é o medo real, que aí, claro, a gente vai pedir exames, vai saber se aquele procedimento é adequado, se pode ser feito e qual que são as questões que o paciente tem que seguir para ter o melhor resultado, do que é o medo imaginário. Lipo hoje, muita gente tem medo da lipo, achando que vai acontecer alguma coisa, porque eu vi na TV. É verdade. Mas a gente sabe que a lipo é extremamente segura. Tem suas intercorrências, como qualquer procedimento, mas é a mesma coisa que eu falo de um avião. Toda hora está pousando o avião ali em Congonhas, aqui no aeroporto. Mas por que quando cai um avião vira notícia? Porque é o extraordinário. Cai um avião na China, aparece no mundo inteiro. No Brasil, no mundo inteiro. Lipo, quando acontece, vai para a TV, pode ver. Porque a gente hoje faz mais de 120 mil lipoaspirações no Brasil por ano. Nossa, por ano. Gente. E de intercorrência pode ver, é menos de 10. Só que quando acontece, aparece. Sim. Só que realmente, se você for analisar os casos de intercorrência, a maior parte não é nem cirurgião plástico. É verdade, não é num lugar adequado. É Por quê? Porque se o cirurgião plástico tem, já sabe tratar, vai levar para lá. Não posso dizer nunca que não tem risco, mas o risco sempre é calculado, planejado
e estipulado para o paciente ter o melhor resultado com a maior segurança possível. E a gente sabe que muitos desses casos as pessoas vão procurar o mais barato. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil alguém pegar e ir lá, a gente vê casos de médicos que não são médicos, né, que fazem procedimentos, vai lá, monta um perfil no Instagram e oferece 1000 benefícios e a pessoa não checa, né? Não vai lá checar se o registro médico é verdadeiro, se aquele médico realmente tem um histórico bacana, se ele tem credibilidade no trabalho que ele faz. Então, gente, isso são informações que a gente tem que ter, né, doutor Nível? A gente tem que checar, né, todo o histórico ali do médico, que hoje em dia é tão fácil fazer isso com o Google aí, né? A gente pega, dá um Google e já vem tudo. É que o problema é assim, as pessoas elas querem muitas vezes ter aquele sonho realizado, mas ou por uma falta de conhecimento, e por isso que os canais são importantes, para você levar o conhecimento para a pessoa poder fazer a própria avaliação e chegar a uma conclusão para ela. Mas o que o mais importante eu quero salientar é a segurança, é buscar um profissional qualificado, aquele que está preparado, que você possa ver quem fez, quem já tem resultados, da onde que você vai fazer também, né, da onde que vai ser feito o planejamento cirúrgico, porque senão você daqui a pouco pode e você vai arriscar a sua vida, né? Fazer num lugar que não tem qualificação, com alguém que daqui a pouco nem é médico. E a gente viu acontecer muitas tragédias por causa disso. Fazer, tipo, em clínicas que não têm qualificação, pessoas que não estão estruturadas. Isso, infelizmente, acontece muito, inclusive nos Estados Unidos, né? Tive pacientes que já vieram com muitas sequelas para cá, que buscaram muitas vezes alguém que era, tipo, sem qualificação, e às vezes até por uma falta de conhecimento, né? Fazendo num lugar que era uma clínica clandestina. Isso você vai estar arriscando, muitas vezes nem foi barato. Você vai estar arriscando sua vida num procedimento que não é preparado pelaquela pessoa de uma maneira adequada. E, doutor Nível, qual o tempo de recuperação, no caso, vamos ver, de uma lipo? Olha, hoje a gente fala que a recuperação é entre 15 a 20 dias em média, possibilitando o paciente voltar em torno de 25 a 30 dias, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outros lugares. Claro que isso vai depender de cada paciente. Tem pacientes que recuperam em uma semana, tem pacientes que dependem um pouco mais. Mas nós fazemos todo um protocolo onde o paciente vai ser estimulado desde o início também, com aparelhos e outras questões, para poder ter um resultado mais rápido e uma recuperação mais tranquila. Recuperação que você diz a pessoa tem que ficar lá sentadinha, deitadinha, em casa, sem poder se levantar? Isso? Hoje não tem mais isso. Hoje a pessoa tem que levantar até para evitar a trombose, tem que caminhar. Fala, caminha, levanta e anda, né? Mas eu digo assim, para voltar às atividades normais, ficar sentada, trabalhar às vezes no notebook, home office, alguma coisa nesse sentido. No entanto, a gente fala assim, o tempo de recuperação para você ter um resultado final é de 6 meses a 1 ano. Lógico que em pouco tempo você já vai ver uma diferença. Mas para você dizer que aquele resultado é o resultado definitivo, aí demora mais. Sim, mas para, por exemplo, uma pessoa que gosta de praticar atividade física, quanto tempo ela pode voltar? Em média, 2 meses. 2 meses? Quero fazer crossfit, 2 meses. Posso fazer abdominal? Abdominal, 2 meses. Se quer escalar uma montanha, 2 meses. Polidense, 2 meses. Mais ou menos isso. Nossa, gente. Em média, lógico, tem pacientes que até mais. Mas vale a pena. Dar uma caminhadinha pode, né? É que assim, antigamente o paciente lembrava que tinha que ficar na cama deitado. Hoje não, hoje a gente sabe que quanto mais ele é estimulado, lógico que você não vai sair correndo no primeiro dia, mas você vai diminuir o risco, inclusive, de trombose, ter um resultado melhor, que você vai se estimular. Então a gente fala para o paciente ficar deitado, dar uma caminhada até o sofá, voltar, ter essas atividades que são do cotidiano que vão melhorar o rendimento. Tudo que nós falamos é baseado na ciência, é baseado no que a gente vê de trabalhos que vão melhorar a performance e a qualificação para diminuir o risco e também ter um resultado melhor, né? Sem dúvida nenhuma. E além da cirurgia plástica, o que mais você faz no seu consultório? Que, aliás, gente, nós estamos aqui na Clínica Nova do Dr. Nível, que fica aqui na Avenida Paulista e vai ser inaugurada ainda agora em abril. E a gente vai mostrar depois um pouquinho da inauguração que vai ter. Um evento especial aqui, então aguardem. A gente vai mostrar aí no BP Online. Mas me fala, além lógico, a gente falou hoje aqui que é o mais procurado, né? Que é a cirurgia plástica, a lipoaspiração. Você falou dessa parte do body type também. Sim. Gente, é ótimo. Pro rosto deve ser ótimo isso daí. Nós temos nível depois, que me interessa muito. Nós temos a rinoplastia, que é a parte do nariz. Nós temos prótese glútea. Tem a parte da abdominoplastia, tem cirurgias masculinas, que nós fazemos bastante também. Hoje nós temos procedimentos que vocês vão tratar... Cirurgia masculina, o que é mais procurado? Hoje é lipoaspiração e bléfaro. Né? Tirar pálpebras. Sim.
Essa parte também é bem procurada. E para tirar aqui, hoje não fica cicatriz Pode, nenhuma, cicatrizes elas ficam bem escondidinhas, mas elas ficam bem suaves, nada muito... E aqui também, embaixo, dá para tirar? Também dá. Como chama? Blefaroplastia? Blefaroplastia, que é a cirurgia da pálpebra. A cirurgia da pálpebra. É mais fácil de falar. Eu tenho trava-língua. E então os homens procuram mais esses tipos de cirurgia. Sim, mas hoje eu digo... Hoje eles colocam botox também. Claro, claro. Hoje já caiu por terra aquela questão de que o homem não se cuida. O homem se cuida. E principalmente hoje a gente vê que a gente tem que estar trabalhando para você se sentir bem com você mesmo, é autoestima. Então, se você se sente bem, não tem necessidade de botar um botox, não bota. Se você se sente bem com a sua mama, seu corpo, não tem necessidade de mexer. A gente mexe se a gente quiser. E justamente assim, mas hoje a cirurgia plástica ela é muito mais, eu digo assim, segura e com resultados mais longo prazo, que antigamente não se tinha, né? Então hoje é mais fácil para o paciente tomar a decisão de fazer a sua cirurgia. Por quê? Sem aqueles empecilhos do medo, sem questão, inclusive financeira hoje já está mais acessível, mas é lógico, o que você quer? Você quer ter um bom resultado. E lógico, para ter isso, você tem que ter um investimento proporcional também. Sim, por quê? Como a gente falou, segurança é investimento. O bom resultado, um profissional qualificado é um investimento, mas é um investimento na pessoa, para você se sentir bem. Você se veste para se sentir bem, faz o cabelo, se sentir bem. Então, por que não fazer uma cirurgia plástica se hoje nós temos diversas opções seguras para isso? Então, nós vemos que hoje aumenta o volume de pacientes que querem fazer cirurgia plástica com mais idade, porque a gente não sabe até que idade vai viver. Sim. Então, hoje você tem um incentivo para a pessoa se sentir bem a longo prazo. Olha que maravilha, gente. Bom, doutor Nívio, eu acho que por hoje é só. Eu vou até pedir para vocês que estão vendo essa entrevista hoje, fazerem perguntas para o doutor Nívio e, se de repente, sugerir até um outro tema para a gente voltar aqui. Eu sei que a agenda dele é difícil, gente, é difícil mesmo. Porque para eu conseguir bater esse papo com ele aqui hoje, foi difícil, viu? Porque ele é cheio de pacientes, mas também o trabalho dele é muito bom. Mas se vocês quiserem fazer perguntas, vai lá no Instagram do Dr. Nívio, esclarece as suas dúvidas e vindo para o Brasil, os brasileiros que estão fora, brasileiros, né, mulheres, homens, venham para São Paulo, façam uma consulta com o Dr. Nívio, né? Porque isso aumenta a autoestima da pessoa, né? Sim, sim. E nada melhor do que a gente... Aqui nós autoestima alta, né? Aqui nós operamos nos melhores hospitais de São Paulo. Todos têm a questão de ter UTI, de ter um suporte. Nós temos facilidades para os pacientes que vêm de fora, inclusive se necessitar, né? A questão de saber transporte, lugar para ficar. Às vezes o paciente tem medo, mas eu vou ficar sozinha. Não, nós temos enfermeira, inclusive, que pode dar esse suporte, ficar, né, acompanhando o paciente. Nós já temos, inclusive, a parte de planejamento nutricional, drenagem, fisioterapia, tudo num pacote que o paciente pode vir, ele só tem que pegar o avião lá, chegar aqui, o resto a gente cuida para ele. E lógico, tudo com qualidade, ética, tecnologia e também profissionalismo de uma equipe que é inteira planejada para isso. Isso é muito importante. Então, doutor Nívio, muito obrigada. Eu que agradeço. Por estar aqui no BT Online. Eu tenho certeza que as pessoas vão adorar esse nosso bate-papo e vão te fazer várias perguntas. Fico à disposição, né, para responder o que for necessário. Claro, sem dúvida nenhuma. E eu espero, em breve, quando você tiver alguma novidade, né, a gente bater um papo sobre essa novidade aqui, nesse universo magnífico, né, que é cirurgia plástica, né, e procedimentos de harmonização, enfim, todos eles. Aí você vem contar aqui pra gente no BT Online. Pode deixar. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sigam o Dr. Nívio nas redes sociais, no Instagram. Tá aqui, ó. E um beijo e até mais o próximo BT Online aqui. Até mais. Obrigado.